fala sobre inverno, pegar o conceito dessa estação e dessa estação dentro da gente. Vamos começar com Nietzsche, refletir um pouco sobre a análise que Nietzsche faz de Dostoiévski, de Memórias do Subsolo. Vamos falar um pouquinho de Gibran, de Pablo Neruda, de Camus, e para a gente conversar um pouquinho sobre o sentido do inverno. Hoje, aula de número 97. Eu estava vendo aqui os temas que nós desfilamos, né? Agora, os 4 temas para a gente concluir as 100 aulas, depois a gente vai continuar, mas de uma outra maneira. Nós começamos com mitologia, sofrimento, compaixão, esperança, ansiedade, amor, inveja, vaidade, perdão, serenidade, liberdade, solidão, comodismo, ganância, ressentimento, generosidade, avareza, moral, arte, sedução, equilíbrio. E o legal é que foram temas que vocês foram sugerindo e a gente foi buscando, né, pensadores, filósofos, tal, para que a gente pudesse refletir esses temas com uma bagagem que ampliasse a nossa consciência, que nos ajudasse a pensar um pouco na teoria e ao mesmo tempo trazer essa teoria para a prática. Eu acho que esse é um elemento muito desafiador da filosofia. Às vezes as pessoas têm um pouco de trauma da filosofia, têm medo da filosofia, porque parece que filosofia é uma coisa muito difícil. Você começa a ler um filósofo sem muita orientação, né? Sem ter um conhecimento histórico antes desse filósofo, um filósofo cita os outros, então se eu não conheço os filósofos, né, dos quais ele está se utilizando, às vezes eu bloqueio um pouco com isso. Mas quando a gente vai acompanhando o caminho filosófico, a gente percebe o quanto a filosofia, desde aquela visão de Pitágoras, né? O filósofo não é o sábio, é o que tem amor à sabedoria, é o que tem amizade pela sabedoria. Se a gente encarasse o filósofo como sábio, nós imaginaríamos que alguém chegou ao topo do conhecimento e não tem mais nada para aprender. Quando a gente consegue refletir sobre o filósofo como um amigo da sabedoria, a gente sabe que o processo filosófico é um caminhar constante, como a gente veio fazendo aqui, tema a tema, para que a gente pudesse, ao refletir sobre esses temas, chegar a algumas conclusões nossas. A beleza da filosofia também, ela não quer fazer com que todas as pessoas façam as mesmas coisas, né? Mas ela nos ajuda a sermos protagonistas, né? Todas as vezes que a gente falou de vida interior, todas as vezes que a gente refletiu sobre essa necessidade que nós temos de olhar dentro da gente mesmo e percebermos as nossas escolhas, onde nós queremos chegar, tudo isso é para que a gente possa caminhar com pés próprios. Esse é um dos desafios da filosofia. Mas o tema hoje é inverno. E é interessante que, né, inverno, o que é inverno? É frio, inverno é morte, inverno nos países mais frios, no inverno a gente tem a impressão de que as árvores morreram ou de que as flores morreram e de repente você percebe que elas voltam, elas renascem na primavera. Daqui a pouco a gente está na primavera. O nosso inverno não é tão rigoroso aqui no Brasil, mas quem vive o inverno com a neve, com o frio intenso, fica às vezes querendo que o inverno passe, né? Fica esperando que os dias de sol levem embora um pouco esse frio que às vezes nos incomoda. Eu queria trabalhar com vocês o inverno na perspectiva da alma, nos momentos em que a nossa alma ela enfrenta um inverno, nos momentos em que a nossa alma fica fria, em que eu percebo que não há pessoas para aquecerem a minha alma e não há sonhos para aquecerem o meu espírito. Eu parei de sonhar por alguma razão. Eu estou entristecido. Eu não consigo encontrar alegria nos meus dias. Eu preparei alguns pensadores para a gente refletir sobre eles, algumas frases. Eu falei muitas vezes de Nietzsche aqui. Nietzsche é um filósofo que eu quero estudar com vocês depois na etapa em que a gente vai estudar com profundidade alguns livros, né? Um deles vai ser de Nietzsche, que é muito interessante. Nietzsche é um pensador muito mal interpretado. As pessoas olham o pessimismo dele, mas Nietzsche era aquele filósofo fascinado pela música, pela arte, pela vida interior, pela reflexão que eu deveria fazer comigo mesmo e perceber no momento de dor em que eu estou vivendo, o que eu posso aprender. No momento de tristeza em que eu estou vivendo, o que eu posso aprender?
Como é que eu posso sair do inverno de uma maneira melhor? Depois do susto que eu levei, depois do medo que eu tive, depois de ter sido abandonado, depois de ter sido trocado, depois de ter sido injustiçado. Todos esses elementos passam na vida da gente. Eu sei que você que está acompanhando, né, já viveu calvários na sua vida. Cada um sabe o tamanho da sua cruz. Cada um sabe a duração do seu inverno. Quantos momentos difíceis foram vividos por cada um de nós. Quantas feridas demoraram para se transformar em cicatrizes e quantas cicatrizes nós carregamos hoje. Cada um sabe da sua dor. Dor familiar, dor de um amor, dor de um filho que passa por problemas difíceis, dor de um filho que morreu, dor de um amor que foi embora, dor de uma injustiça, dor de não ter se realizado profissionalmente ainda, dor de não ser amado. Isso é uma forma de inverno. Mas olha que bonito o que Nietzsche fala sobre isso. Vamos começar com Nietzsche aqui. Nietzsche diz o seguinte, sobre o inverno e sobre a perspectiva do sofrimento diante do inverno. Todos nós sentimos dores. Essas dores podem ser bastante penosas, mas sem dores não é possível tornar-se guia e educador da humanidade. E coitado daquele que quisesse sê-lo e não mais tivesse essa pura consciência. As dores, elas são penosas, mas as dores, elas despertam em nós uma seriedade diante da vida. As dores despertam de nós uma precisão do outro, uma compreensão da importância do outro na minha vida. A solidão me ajuda a isso. Quando eu começo a imaginar que eu estou vivendo com pessoas perfeitas o tempo todo, eu acabo cometendo um equívoco imenso. E se eu for descartando as pessoas porque elas me causam algum tipo de sofrimento, às vezes involuntariamente, a solidão que eu vou vivendo não é uma solidão de aprendizagem. É uma solidão de ausência de reflexão diante da dor que a vida proporciona para mim. A vida me proporciona momentos de dor e eu não tenho como fugir dela. Mas sem ela, diz Nietzsche, eu não tenho como ser guia da humanidade. Até porque, para que eu compreenda a dor das outras pessoas, eu preciso viver a dor. Eu preciso sentir a dor. Senão eu não vou entender a dor do outro. Nietzsche ainda. Não sabeis que só a disciplina da dor, da grande dor, é o que permitiu ao homem se elevar? O homem se elevou diante da dor. Diante da dor, do medo da morte, nasceu a filosofia. Diante da dor do homem, a medicina foi evoluindo. Descobriu a penicilina, o antibiótico, a anestesia, foi crescendo. Diante da dor eu fui buscando outros caminhos de tratar as pessoas. Diante da dor, o homem foi evoluindo diante da dor. A pandemia que nós estamos vivendo é uma grande dor. E alguns homens vão se elevar. Nós estamos elevando aqui. Nós aqui, que estamos pensando em filosofia, tentando ser uma pessoa melhor. Mas eu tenho certeza que você sofreu muito nesse tempo. Eu sofri muito. Doença da minha mãe, morte da minha mãe, angústias, tristezas, medo da doença, medo de perder amigos, não poder visitar amigos que eu amo tanto, amigos mais velhos, né? Grandes escritores e escritoras com os quais eu convivo, que eu costumo ir à casa deles, mas que têm 100 anos, 90 e poucos anos, não pude mais, né? Só falando, assim, à distância. Que elevação nós tivemos nesse tempo? Nietzsche, siga a tua angústia, ela é o caminho rumo a ti mesmo. Siga a tua angústia, ela é o caminho rumo a ti mesmo. Siga a tua angústia. Percebe a angústia que você está vivendo. Não tenha medo da angústia. Em alguns momentos, minha gente, a gente tem que ficar sozinho com a gente mesmo. A gente precisa ficar com a gente e com a nossa angústia e sentir a nossa angústia para que eu perceba que caminho que eu estou indo. E aí, Nietzsche, ele fala de um escritor que é um dos meus escritores favoritos, que é Dostoiévski. E ele fala de um livro específico dele que chama Memórias do Subsolo. E é muito interessante que Nietzsche diz que as personagens de Dostoiévski, elas não são escritas no papel. Elas são escritas no sangue. Tamanho a dor que tem essas personagens. E Dostoiévski diz assim, o sofrimento
é a única fonte da consciência. Não é na alegria, na visão de Dostoiévski, que eu tenho a consciência. Na alegria eu estou disperso. Na alegria eu estou eufórico. Na alegria eu estou pouco reflexivo. Na alegria eu estou brincando. No sofrimento é que eu penso. No sofrimento, né, minha mãe está doente, meu pai está doente. Eu paro e começo a pensar na finitude. Alguém que eu amo morreu. Eu paro e penso na morte como fim da vida. Eu estou com alguma doença e eu que me achava, né, imbatível, forte, agora eu estou doente. O sofrimento me leva a essa, é a grande fonte da consciência. E nesse livro, Memórias do Subsolo, ele tem duas partes. Na primeira parte do livro é um narrador falando com ele mesmo, é uma confissão desse narrador, e é difícil, as pessoas, né, às vezes eu sugiro alguns livros, esse livro não é um livro tão fácil de se ler, mas se você tiver paciência, lendo aos poucos, você vai entendendo a linguagem do Dostoiévski. A primeira parte do livro ela é mais difícil que a segunda parte. A primeira parte é esse homem com todas as suas angústias, com as suas lamentações, e se às vezes não percebe um pouco para onde vai, quem é esse homem, de que ele está falando, ele chega a admitir que ele é um homem, sou um homem doente, sou um homem mau, sou um homem desagradável, e é tudo isso como uma revelação dele mesmo, né? Memórias do subsolo, o que está embaixo de mim que eu não conheço. Bem, a segunda parte, essa personagem, ela tem dois grandes momentos da vida dela. Há outros momentos, mas dois são mais marcantes. Um momento é quando um oficial esbarra nele. E por causa desse esbarrão, ele se sente humilhado por esse policial, e ele por esse oficial. E ele resolve se vingar desse oficial. E ele passa a vida dele pensando em como ele vai encontrar com esse oficial e como ele vai se vingar. E ele estuda a vida do oficial, para onde ele vai, quais são seus hábitos, como é que ele vai se encontrar, e aí vai o livro. E são páginas e páginas dele, a vida dele vira uma vingança desse oficial. É fascinante isso. E aí um dia, né, resumindo a história, ele consegue se encontrar com o oficial numa calçada e dá um esbarrão no oficial, não consegue fazer mais nada além disso. E ele fica num determinado momento meio que revigorado. Mas o oficial nem percebeu o esbarrão dele. Que é uma reflexão interessante sobre a vingança, que de repente é uma fixação. Eu passo a minha vida querendo se vingar de alguém que nem sabe quem eu sou. O mal é para mim mesmo, né? Então isso não é um inverno, mas é uma consciência da minha fragilidade. E o segundo fato é que ele vai para um jantar em que ele não foi convidado, ele não é muito bem quisto por aqueles amigos, mas ele vai para incomodar, ele vai para perturbar, e aí ele fica um tempo lá, e os discursos são muito interessantes, as falas, ele é sempre desagradável, e ele sai dali e vai se encontrar com uma prostituta. E aí ele, no primeiro momento, tem uma compaixão enorme por ela, e de repente ele começa a fazer um discurso moral e xingar muito essa prostituta que estava ali sem entender as loucuras daquele homem. Dostoiévski quer mostrar que nós temos loucuras dentro de nós mesmos. E se a gente não tomar cuidado com essas loucuras que nós temos dentro de nós mesmos, nós não aprendemos com as fragilidades que moram dentro de nós. E o inverno seria uma estação propícia para o aprendizado. O inverno na perspectiva do trancafiamento, no aguardar a primavera, no aguardar o renascer da vida, no aguardar o que vai acontecer comigo. Esses momentos de sofrimento não podem ser momentos de que o meu sofrimento seja a causa de eu agredir as outras pessoas por causa do sofrimento que eu estou vivendo. Mas é o momento de eu refletir o que significa o inverno, o que significa a ausência de calor em mim, eu que preciso tanto de calor. E agora estou aqui, dormindo sozinho. Eu que estava numa relação linda e fui trocado. E estou sem ninguém, abraçando um travesseiro. Eu que estou carente, eu que experimento a ausência de um amor. O que eu faço com isso? Inverno. É o momento de você se reconectar com você mesmo. Então é interessante que, às vezes, uma pessoa, quando acaba uma história de amor, quer encontrar uma logo, né? Porque ouviu aquela frase de que a melhor forma de esquecer uma paixão é uma outra paixão, né? Não sei se é a melhor forma.
Pode ser. Filosoficamente, não. Você precisa de um tempo de luto, de compreensão daquele buraco que há dentro de você. E é tão interessante que você pode ter pressa no momento em que alguém te deixou, que acabou de encontrar uma outra pessoa. Quando passa um tempo, você perde a pressa. Porque você está conectado com você mesmo. E você acaba encontrando alguém naturalmente, sem forçar isso, sem ir enlouquecidamente atrás de alguém. Deixa eu pegar duas frases de Camus. Camus é um pensador. Dostoiévski é um homem que sofreu muito na vida, muito. Foi exilado, foi para a Sibéria, foi obrigado a fazer trabalhos forçados, foi condenado à morte, perdeu o pai muito pequeno, né? Nietzsche também teve uma vida de muito sofrimento. Camus também teve uma vida de sofrimento, perdeu pai e mãe, então todos eles experimentaram, de certa forma, o inverno. E Camus, peguei duas frases deles aqui para a gente refletir. Uma diz assim: nas profundezas do inverno, finalmente aprendi que no meu interior vive um verão invencível. Para aqueles que gostam de anotar as frases, anota essa frase aí, eu vou falar de novo, esperar você pegar a caneta. É muito bonito isso, e ela é muito profunda. Camus é um pensador muito profundo, né? Um grande escritor de língua francesa. A gente já falou de Camus, do estrangeiro aqui, mas olha a beleza dessa frase. Nas profundezas do inverno, finalmente aprendi que no meu interior vive um verão invencível. Mesmo no maior inverno, dentro de mim mora um verão invencível. Nós vamos falar do verão ainda. Mas é isso. Mesmo naquele momento de dor, de abandono, de solidão, de dúvida, de angústia, falamos da angústia agora, né? Mesmo nesses momentos eu percebo que dentro de mim mora um verão invencível. Não ser amado é uma mera desventura. A verdadeira desgraça é não saber amar. Não se preocupe se você não está sendo amado. Se preocupe se você não está sabendo amar. Se alguém não te ama, não é um problema seu. Ah, mas se eu fosse loiro, ele me amaria. Se eu fosse morena, ele me amaria. Se eu fosse alto, não é um problema seu. O problema não é não ser amado. O problema, grande questão, é não saber amar. Esse é um inverno que não tem fim. O inverno de não ser amado é um inverno passageiro. Você tem amigos, você tem pessoas, você tem parentes, você tem pessoas para ajudar, pessoas com as quais você convive. É que às vezes a gente teima com uma coisa só, né? Agora vamos para o poema do Gibran, que é um poema sobre inverno. Olha a beleza desse poema. Depois eu quero que vocês procurem um pouco mais esse texto do Gibran. Diz ele: sinto-me como uma semente no meio do inverno, sabendo que a primavera se aproxima. O broto romperá a casca, e a vida que ainda dorme em mim haverá de subir para a superfície quando for chamada. O silêncio é doloroso, mas é no silêncio que as coisas tomam forma. E existem momentos em nossas vidas que tudo o que devemos fazer é esperar. Dentro de cada um, no mais profundo no ser, está uma força que vê e escuta aquilo que não podemos ainda perceber. Tudo que somos hoje nasceu daquele silêncio de ontem. Somos muito mais capazes do que pensamos. Há momentos em que a única maneira de aprender é não tomar qualquer iniciativa, não fazer nada. Porque mesmo nos momentos de total inação, essa nossa parte secreta está trabalhando e aprendendo. Quando o conhecimento oculto na alma se manifesta, ficamos surpresos conosco mesmos e nossos pensamentos de inverno se transformam em flores, que cantam canções nunca antes sonhadas. A vida sempre nos dará mais do que achamos que merecemos. Khalil Gibran. Às vezes, minha gente, é melhor não fazer nada. Aguarda. Tá muito frio. Tá muito frio para você sair. Fica aí dentro de você mesmo. Não há uma luz. Não tem sol. As nuvens tomaram completamente a sua alma. Então calma. Calma, aguarda. Não, eu vou lá, eu vou tirar satisfação, eu vou mostrar quem manda, eu vou dizer quem pensa que não faça nada.
Quantas vezes numa história em que você deveria guardar, você age e se arrepende? Você xinga e quer pedir desculpas depois? Por quê? Porque você não compreendeu o seu inverno. Um amigo meu esses dias disse que na relação dele lá, eles pediram um tempo. Ele pediu um tempo. E aí ela ficou muito chateada, enfim. Tá bom, isso aqui é um tempo, né? A gente está namorando há 6 anos, mas você acha que a gente não se conhece, aqui é um tempo, tudo bem. E aí ele, uma semana depois, dizendo para mim, mas ela não ligou. Ela não foi atrás de mim, ela não me procurou. Eu falei, você não pediu um tempo? Não, mas já faz uma semana. Foi você que pediu um tempo. Dá um tempo para você e para ela. Dá um tempo para você. É a sua carência que está gritando. Por que você pediu um tempo? Eu falei, não sei porque eu pedi um tempo, porque eu achei que ela não fosse aceitar um tempo. Eu falei, então, aceitou. Calma. Calma para você, calma para ela. Se você achar que você errou, tiver essa consciência que a falta que ela faz em você de uma história de amor e não de uma carência desesperada de que não tem ninguém para dar boa noite. Então eu tô carente, carente, carente. Nossa, eu aceito qualquer coisa agora. Não, não aceite qualquer coisa. Há algum momento que o melhor é não fazer nada. Calma. Olha mais aqui Gibran no profeta. A consciência de uma planta no meio do inverno não está voltada para o verão que passou, mas para a primavera que irá chegar. A planta não pensa nos dias que já foram, mas nos que virão. Vamos voltar ao exemplo da história de amor. Não olha para trás. Você vai enlouquecer se você ficar olhando para trás. Ah, mas eu poderia ter agido assim, eu poderia ter feito desse jeito. Se eu fizesse isso, ele não teria ido embora. Se eu fizesse isso, ele não teria. Se eu fizesse... Já foi. Já foi. Não dá para uma estação ficar pensando na estação anterior, mas é na que vem. A planta não pode pensar. A consciência de uma planta no meio do inverno não está voltada para o verão. Não, é para a primavera agora. A estação que vem agora é a primavera. É a próxima estação e a primavera é um renascimento. Você vai renascer de alguma maneira. Não adianta ficar cutucando numa coisa que não é mais uma coisa. Não é mais a sua história de amor. Ah, mas tem história, Xalita, que a pessoa vai lá e volta. E tem. De repente os dois chegam a essa conclusão depois de algum tempo. Não sei. Histórias quebradas são complexas. Não que não possa acontecer, mas é mais difícil. Principalmente se a outra pessoa já tem uma outra pessoa, já está vivendo a história dela. Aí você vai fazer o quê? Ficar torcendo para que um dia aquela história acabe? E que ela se arrependa de ter deixado você? A gente volta aqui para o Dostoiévski. Esse cara passa a vida dele preocupado com uma coisa que o outro não estava preocupado. Então, de repente, eu estou aguardando acontecer alguma coisa lá e aquela pessoa já não pensa em mim. E eu preciso acreditar que ela pensa em mim, que ela sofre por mim. Mas por que você precisa acreditar nisso? Isso é uma doença dos seus afetos. Tomara que ela não pense mais em você. Se acabou, que bom que não pense. Ah, mas não pode vir amigo? Pode. Talvez um dia vire amigo. Mas tem um tempo, tem um curso, tem um inverno. Imagina uma pessoa que acaba uma relação e fala para outra assim, né? Viveram juntos 10 anos. Vamos ser amigo agora? Não, espera um pouco, né? É inverno. Vamos esperar a primavera. Espera um pouco. A gente vai ter dor, né? É normal. Imagina, você tem uma história de amor, vai doer. Espera um pouco. Como você não vai virar para uma mãe, claro que essa dor é mais forte ainda, essa que eu vou falar agora do que a outra, para uma mãe que perdeu um filho, que está no inverno naquele momento, numa dor imensa. Falou, opa, chega, e aí, vamos fazer um outro filho? Não, não é essa, que isso? É uma história de dor. E a dor, ela precisa ser cultivada. Ela precisa ser celebrada, ela precisa ser compreendida. Ela precisa ser entranhada dentro de mim mesmo, mas eu preciso viver aquela dor. Ela faz parte de quem eu sou. Não dá para eu descartar coisas da minha vida porque elas fazem parte desse meu calvário de humanidade, desse meu inverno. Vamos para Pablo Neruda? Olha que lindo esse poema do Pablo Neruda. Foi nessa idade que a poesia veio me buscar. Não sei de onde veio, do inverno
de um rio, não sei como nem quando. Não eram vozes, não eram palavras, nem silêncio. Mas da rua fui convocado dos galhos da noite, abruptamente, entre outros, entre jogos violentos, voltando sozinho, lá estava eu sem rosto e fui tocado. Assim nasceu a minha poesia, diz Pablo Neruda. Eu fui tocado, eu fui chamado para ser o poeta que eu sou, no inverno ou no rio que corre. Ele está usando duas metáforas. Ou no momento de muita dor, no momento de solitude, no momento de cultivo das minhas entranhas, no momento em que eu me vi nu, porque o inverno faz isso comigo, eu encho de roupas e quando eu tiro aquelas roupas todas, eu estou sozinho comigo em casa, nu. E o estar nu é algo profundamente necessário para a dimensão humana, sem máscaras, sem gorro, sem enfeites, eu comigo mesmo. Eu, com as coisas que eu sei que eu já fiz, com os sonhos que eu intento sonhar, com a trajetória de vida que eu tenho para fazer, eu estou ali sozinho, pensando que eu vou ficar velho, pensando que eu vou ficar doente, pensando que eu posso ficar dependente de outra pessoa, pensando que eu vou perder outras pessoas que eu amo. Quantas coisas eu vou pensar nesse tempo todo? É importante pensar sobre isso? Eu acho que sim. Pensar sobre a morte, tem gente que fala assim, não vamos falar de morte não fica pensando na morte. Eu acho que pensar sobre a morte não é uma melancolia. Pensar sobre a morte é uma profundidade que faz com que eu viva melhor. Pensar sobre a morte me faz voltar ao tema da efemeridade, dos instantes que vão morrendo. Não só eu que vou morrer um dia, não só sou eu que vou morrer um dia, os instantes, aí ó, estamos acabando, a nossa live já morreu. As coisas acabam. Você está comendo um bolo, aquele bolo já acabou. O dia vai se despedindo. O dia hoje não abriu, não amanheceu, não acordou. Você despertou com o dia e o dia está morrendo. Eu preciso pensar nisso. Esse dia é único. Nunca mais nós teremos um dia 1º de setembro de 2020. É único. O que eu fiz nesse dia? Pensar que os dias morrem me ajuda a ser inteiro nos dias, a viver os dias que eu estou vivendo. Minha gente, o inverno não é uma coisa ruim. O inverno da alma não é uma coisa ruim. Ele é algo necessário para que a gente entre em contato com a gente mesmo e perceba o que tem que morrer em nós para que algo nasça. Uma vez eu estava na Inglaterra, no mês de janeiro, e o inverno não estava tão rigoroso. E eu via, e os ingleses gostam muito de falar do clima, né, do tempo, e eles preocupados que não fazia muito frio, porque alguns, não sei como chama aquilo, uns bichinhos lá, que morrem no frio, para não perturbar o renascer das flores na primavera. E sem aquele frio, eles estavam preocupados, né? Não são bactérias, agora não me lembro o nome dos que morriam lá, e eles, dos fungos, muito preocupados com aquilo, porque senão não teria primavera. Alguma coisa tem que morrer para uma outra coisa nascer. Até uma história de amor que acabou tem que morrer para que uma outra história de amor nasça. Se você acabou um namoro e quer começar um outro namoro, e se estiver comparando o anterior com o atual, tá perdido. Não vai nascer um outro namoro. Esse é um outro namoro, mas aquele tem que ter acabado dentro de você, senão você vai comparar o tempo todo isso. Eu trabalhava num lugar e eu estou deixando aquele trabalho para ir para um outro trabalho, mas onde eu vou eu só penso naquele anterior. Não adianta, eu não vou me concentrar nesse, eu não estou inteiro no que eu estou fazendo, minha cabeça está no outro. Se você começar uma história com alguém que acabou de terminar uma história, preste atenção. De repente você tem que falar para a pessoa, vai lá, vai viver o seu luto primeiro, depois você vem. Agora não dá. Você, mas ela fazia desse jeito, nossa, mas ela era assim. Não, peraí, eu sou uma outra pessoa. Não me traga essa carga de responsabilidades de eu ser igual àquela outra. Ou você vai contratar alguém, né? Que vai trabalhar e aquela outra pessoa foi embora.
Aí o que vem, nossa, o outro fazia assim, o outro era desse jeito, o outro era assim. Não dá. Eu sou uma outra pessoa. Aquela já foi. Para que eu possa ser a primavera dos seus dias, alguém tem que ter morrido naquele inverno. Senão, não vai ter um outro dia. Se eu viver o dia de hoje, penso, nossa, mas ontem foi legal, ontem. Não, ontem morreu. Eu já vivi ontem. A flor não está olhando para a estação que se foi, está olhando para a que vem. Eu preciso estar inteiro para aquilo que eu vou fazer agora. Por isso, viva o seu inverno. Não tenha medo do sofrimento. Muitas pessoas não resolvem a sua vida com medo do que vão sofrer. Há não muito tempo, uma pessoa que foi minha aluna tinha mandado uma coisa e ela tinha uma relação muito difícil com o marido dela. Uma relação. Tomar cuidado com o que eu vou falar, porque eu não sei se ela tá. Não, ela compartilhou isso já, mas enfim, vocês não vão saber. Mas uma relação, né, de espancamento e tal. E tinha uma coisa de que, como é que ia largar, né? Como é que ia fazer? E todas as vezes que ela dizia que não queria mais, né, o marido, eu vou mudar, eu vou ser uma. E chorava, e rezava, eu vou mudar. E no fundo ela achava que não largava o marido porque por pena dele, mas não é por pena dele, é por ela, pelo medo do sofrimento, pelo medo da solidão. Não, mas e se ele mudar? As pessoas não mudam, eu não posso dar uma oportunidade, não posso fazer isso, né? E é quando a gente ouve histórias, né, de amigos, de ela não era tão próxima, foi uma aluna, né? Eu tomei tanto cuidado no que falar, porque decisões são individuais, as angústias são nossas, eu que tenho que decidir. Agora, que é um fato, que ninguém nasceu para apanhar de ninguém, isso é um fato. Ninguém nasceu para ser humilhado por ninguém, isso é um fato. E esse medo da solidão, do sofrimento que virá depois, quando esse alguém que eu mandei embora for embora de verdade, você pode sofrer. Talvez sofra. Mesmo estando numa relação toda errada, talvez você venha a sofrer. Mas será um bom sofrimento. Se você tiver maturidade para isso, será um inverno necessário, em que você vai olhar dentro de você mesmo e falar assim, mas por que por tanto tempo eu permiti uma pessoa assim na minha vida? Por que eu dei autorização para que alguém me destratasse? Às vezes é o espancamento, e às vezes é o espancamento moral, né? Não tem agressão física, mas tem humilhação o tempo todo. Por que eu estou dando autorização para alguém me humilhar? Por quê? Por medo de ficar sozinho? Você nasceu sozinho. Há outras pessoas no universo, você pode vir a encontrar alguém, mas para isso, não tenha medo do inverno. É isso, minha gente, amanhã tem primavera. Amanhã tem primavera, depois do inverno vem primavera, né? Já me lembrei da música do Beto Guedes, né? Quando entrar setembro, fala da primavera, essa música, acho que... Bem, eu vou pensar o que a gente vai falar. Não, amanhã não, segunda-feira. Segunda-feira a gente vai falar sobre primavera. Queria terminar, eu me lembro de uma história linda, dura, difícil, quando a Lígia Fagundes Telles, né, essa escritora maravilhosa, perdeu o filho, o único filho dela. E ela estava muito mal. E eu usei uma metáfora, assim, ela repetiu isso muitas vezes, né, que eu comecei falando para vocês. Quando ela perguntava assim, onde é que está meu filho, o que vai acontecer com ele? Eu falei, Lígia, uma vez eu ouvi um padre dizendo que a gente acha que as pessoas morrem e acabam, né? Da mesma forma que nesses países frios, você acha que no verão todas as árvores morreram. E quando chega a primavera, você percebe que não é isso que aconteceu. A morte pode ser a primavera da alma, né? Eu não sei o que é essa transformação toda. Eu tive um amigo também, que eu gostava muito dele, que foi meu professor. Quando ele ficou muito doente, eu fui visitá-lo, né? Queria visitá-lo, ele não deixou, enfim. Aí um dia ele estava no hospital, já doente, e ele pede para o enfermeiro me ligar, e eu fui lá, eu admirava muito esse professor. E ele pergunta para mim, o que vai acontecer comigo? E eu falei, você vai ficar ótimo, vai sair daqui, vai dar tudo certo. Eu falei, não, eu sei que eu vou morrer. Mas o que acontece quando as pessoas morrem? Eu falei, Zé Luiz, você foi meu professor de História das Religiões, você sabe muito mais do que eu. Por exemplo, não tenho tempo de ouvir isso das religiões, quero saber a sua opinião. Aí eu falei, olha, quando São Tomás, não, Gabriel, a sua opinião. Eu falei, eu não sei.
Eu não sei, eu só sei uma coisa, eu acredito em Deus. Ele falou, eu também acredito em Deus. Eu falei, se Deus existe, Deus não ia nos fazer como se nós fôssemos um bonequinho que quando a gente fica velho ou estragado, ele joga fora. Então, confia, é isso. Nós não somos bonequinhos. Nós somos seres humanos com uma capacidade imensa de amar, com uma inteligência criadas por Deus. Deus não vai jogar a gente fora assim. Ele pegou na minha mão, né? Falou assim, tá ótimo, tá ótimo. Eu falei, não, vim para passar o dia com você. Não, 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 você pode ir embora, obrigado. Foi tão interessante, minha gente, que eu fui no carro rezando, porque ele havia comprado um sítio em Cunha, o sonho dele era morar em Cunha, porque estava aposentado, era perto de Paraty, que ele gostava da montanha e da praia, né? E eu fiquei rezando e pedindo para Deus que ele ficasse bom, que ele curasse, que ele vivesse, né, ficasse curado, vivesse mais. E eu fui rezando, rezando, rezando assim numa coisa, aí quando eu chego, eu estava no Rio. E aí eu chego no Rio, assim, tinha tocado o telefone e ele tinha morrido. E eu fiquei até bravo, falei, meu Deus, eu rezei tanto, mas eu não compreendi, talvez, né, que ele precisava ouvir aquilo e chegar em paz junto de Deus, né? Eu não tenho que temer os invernos, nenhum tipo de inverno, porque semana que vem tem primavera. Deixa eu mandar um beijo para vocês. Estourei o tempo hoje, fiquei empolgado aqui. E eu tinha vários poemas para falar ainda. Mas deixa eu mandar um beijo aqui para Maria Clara Bandeira Fernandes. Que bom, era tudo que ele precisava ouvir. Você foi um anjo na vida dele. Olha, eu confesso que naquele dia eu me senti mesmo. Eu não sei de onde eu tirei isso, que isso não é um bonequinho. E ele fez uma expressão de tanta paz quando ele ouviu aquilo. Parecia que ele estava com tanto medo, né? E ele não queria ser visitado por ninguém antes, porque ele era vaidoso, né? Estava doente, com câncer, teve metástase. E de repente, quando ele ouviu aquilo, não é um bonequinho. Você acredita em Deus? Confia. E ele foi embora confiando, né? Feliz setembro, diz a Maria Darcy. Lúcia Ramos, um beijo. Deixa eu ver o povo do Insta. Um lindo final de semana para você também. Sofia, Denise, Maria Helena Silva, um beijo para você. Sinira, obrigado pela companhia de vocês. Muito legal estar aqui com vocês. Um beijo, um beijo. Eu tenho palestra às 7 horas daqui a pouco. Professor Fabiano, professora Fabiana, vocês não põem o nome embaixo, não consigo ver. Mas é isso aí, um beijo para todos vocês. Vou dar uma palestra, Fabi de São Paulo, um beijo, Fabi, obrigado. Segunda-feira a gente está aqui falando sobre primavera. Beijão.